O microfone está fechado, viu, Cleiton? Sim, pode ligar, pode gravar. Tá bom, então está gravando. Bom, pessoal, boa noite a todos. Mais uma reunião nossa para o professor Cleiton ficar sabendo. A gente, recentemente, tem mais ou menos um ano que a gente começou a organizar o Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera, e mais recentemente, com a incorporação de vários grupos aí no hospital, a gente tem esse grupo, esse é um dos grupos, de gastro, hepato, cirurgia geral e endoscopia, onde nós temos, além desses especialistas, nós temos também o radiologista, nós temos, que é o doutor Tiago, temos também patologista, o doutor Hugo vem aí, está aí também, professor Hugo, tem cirurgião oncológico que vem, tem oncologista, então o grupo está crescendo. E como grande parte do grupo tem atividade docente e com residente, com aluno, então eu pensei, e eu também chamei o pessoal lá do hospital cirurgia também para participar, e bem como eu divulguei lá na UFES e na UNIT, para que a gente pudesse ter uma experiência diferente, além de discutir casos, ver literatura médica, científica, e sim ter uma visão diferente, porque com essa pandemia eu acho que um dos grandes, se é que vai ter benefício, mas a gente tem que tirar o benefício do problema, né, da situação ruim, é uma oportunidade, que é realmente a virtualização do ensino. Em todos os âmbitos, não é só do ensino, tudo está sendo virtualizado. Hoje você faz live de tudo, hoje cantor faz show em casa, a gente fica assistindo em casa, então tudo foi virtualizado. E não há por que ficar de fora a parte de ensino. E o que nos cabe é o ensino médico, que vai ser um desafio para a gente. Nós que fomos formados com método tradicional, e depois veio as metodologias ativas, que já foi um impacto muito grande para a gente, né? E está sendo, porque modificar essa cultura que nós tivemos de muito tempo é muito difícil, e não é só para o aluno, é para o professor, e eu acho que é principalmente para o professor, que está acostumado a receber informações de uma maneira, ensinou sempre de uma maneira, e agora está tendo que modificar. E junto com as metodologias ativas, agora vem a virtualização da medicina. Então, aqui hoje eu acho que no estado a pessoa que mais estuda educação médica, acho que é o professor Cleiton, que tem se dedicado a isso, junto com o pessoal da USP, e fez estudo recente também, um curso na Harvard, agora com mais conhecimentos. Então, é uma pessoa que está up to date no assunto. Além disso, o Cleiton vou chamar de Cleiton porque é meu amigo desde a infância. Nós fizemos natação juntos, depois fizemos a faculdade de medicina juntos, nós somos da mesma turma. Eu tenho grande admiração por Cleiton, que é meu amigo. E, Cleiton, eu queria lhe agradecer por ter vindo. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito nessa aula de hoje. Eu pedi que o professor Cleiton fizesse mais ou menos meia hora. Nós temos 1 hora de reunião, a gente é muito rígido, 7 horas a gente tem que acabar, porque cada um tem sua atividade, então, mas você fica à vontade de nos passar o que você achar que é importante para que a gente possa adquirir isso e ajudar aí na nossa trajetória de docente. Obrigado, Cleiton, por ouvir. Boa noite a todos, boa noite, Alex. Eu quero agradecer. Na verdade, você é um grande amigo meu, de várias formas, né? A nossa vida já cruzou, vem desde 12, 13 anos de idade até hoje, e receber esse convite seu me deixou muito feliz. O ensino médico, de uma maneira, eu diria, mais profissional na minha vida, do ponto de vista de estudo, começou numa experiência que nós fizemos juntos, né, em 2014, quando fomos fazer o curso de formação de preceptor para a residência do Oswaldo Cruz, né, e foi ali que, embora eu já fosse docente, você também, mas foi ali que eu tive verdadeiramente a minha primeira experiência de aprendizado acerca do ensino, né, sem contar inúmeras outras experiências que vivemos juntos. Você me acolheu na sua casa em São Paulo, né? Foi graças a você que eu consegui ir para Ribeirão, porque foi um amigo seu que foi o meu fiador, né? Quando eu fui alugar meu apartamento, que eu não conseguia ninguém na cidade. E foi graças à sua amizade que
que o pai dele me fez, foi fiador, e só uma pessoa de grande confiabilidade poderia, né, fazer com que alguém confiasse em um desconhecido, né? Então, são inúmeras as situações em que eu vejo a nossa vida cruzando, e hoje eu fico muito feliz em poder estar junto em mais uma experiência. Então, pessoal, obviamente que eu vou mais ou menos nesses 30 minutos de conversa, eu não vou esgotar o tema. A minha intenção é fazer um overview e pegando fatos do passado, presente, e de uma certa forma tentar fazer um exercício de futurologia. Tá? Eu vou tentar ver como é que se eu consigo... Travou, Alex. Ah, não, desculpa, deixa eu ver aqui. Não. Então, os objetivos educacionais, se é que a gente pode dizer como educacionais, dessa atividade, seria um convite para vocês refletirem, nós refletirmos juntos sobre o impacto da pandemia no do Covid na formação médica no curto e no longo prazo. Né? A gente poderia discutir sobre algumas estratégias que vêm sendo expostas em vários locais de discussão, né, sobre o enfrentamento desse desafio também no nosso meio. E a agenda vai ser exatamente nessa linha, né? Como é que o tema era visto antes, o que é que a pandemia nos trouxe, como é que está a situação atual e como será o amanhã. Então, como é que o mundo vinha pensando sobre educação médica e sistemas de saúde? Será que era muito diferente do que ele pensa hoje? Então, existe um texto que para mim foi marcante quando eu li pela primeira vez em agosto do ano passado, publicado por Júlio Frank e colaboradores no Lancet há 10 anos. Esse texto, ele faz uma reflexão sobre uma mudança na educação médica, né? Nesse mundo interdependente que a gente vive, saindo do modelo flexiano clássico, baseado na ciência, no currículo científico, na universidade, que passou para o ensino baseado em problemas dentro de centros acadêmicos também, e que caminhou e vem para o que se chama de guiado por competências nos serviços de saúde, do sistema de saúde como um todo. Esse texto, ele fala muito sobre o que se chama de comunidades de prática, e sai desse modelo tradicional do currículo determinando o caminho para um modelo em que as necessidades de saúde é que vão nortear o processo educacional. Vejam, isso é coisa de 10 anos atrás. Se a gente, e não tem como não fazer uma analogia, se a gente entender como é a nossa prática docente, a primeira reflexão que vem é: será que a nossa prática docente hoje, ela reflete as necessidades de saúde? Eu estou falando de maneira muito mais ampla, quando nós vimos aí o sistema de saúde colapsado nesses últimos meses. Dentro dessa mesma lógica do artigo, né, ele nos expõe uma ideia de um novo modelo, né, um novo modelo que ele fosse buscando a equidade na saúde, né, onde o processo de aprendizagem ele sairia do modelo informativo, né, onde você teria a formação dos experts, que depois passou para o modelo formativo, né, com a criação do que se chama de profissionais, para o modelo transformativo, onde o grande objetivo seria você formar indivíduos com atributos de liderança que iriam fazer verdadeiramente uma transformação, agentes de mudança. Então, esse currículo ele precisaria de reformas, esse modelo educacional precisaria de reformas, né? No modelo direcionado por competências, um modelo em que você privilegiasse a interprofissionalidade e a transprofissionalidade, um modelo que tivesse calcado nas tecnologias de informação, que ele fosse multidimensional do ponto de vista geográfico,
em que você formasse um novo profissional. E que as instituições, todas elas estariam num contexto de colaboração. Então, há 10 anos atrás, já se discutia dentro da esfera médica, né, numa revista de alto impacto que é o Lancet, coisas que a gente está vendo hoje aqui e que vão permear absolutamente toda a minha discussão. Colaboração, tecnologia, necessidades de saúde. Que, na verdade, a construção de um modelo educacional de informativo para transformativo, ela está, de uma certa forma, muito bem exemplificada nesse framework canadense, que são as diretrizes curriculares para o ensino médico no Canadá, onde você tem o médico especialista no centro, mas isso não basta, né? Esse indivíduo ele precisa ter capacidade de colaborar, se comunicar, de ser um estudioso. Ele tem que ser um indivíduo verdadeiramente um profissional. Mas mais ainda, a gente tem que pensar em formar indivíduos que vão ser defensores da saúde e que vão ser líderes. E aí a nossa nova reflexão, será que nós estamos trabalhando nessa linha? Será que o indivíduo que a gente está formando, seja ele dentro do curso de graduação, seja nos próprios programas de residência, a gente pensa em todos esses elementos? Ou será que nós continuamos num modelo educacional informativo e apenas de construção dos especialistas? E aí eu trago, para que a gente leve a discussão, que esse assunto ele é um assunto que, na verdade, ele já antecede a própria colocação no Lancet. O professor Clayton Christensen, que morreu esse ano, professor da Harvard Business School, que é considerado guru da inovação, em 2008 ele escreveu, junto com outros autores, esse intrigante livro, né, em que, na sua capa, ele já mostra de forma impactante um lápis quebrado dentro de uma tela de um computador moderno, né? E nesse livro ele já discute a necessidade de você fazer uma inovação disruptiva no processo de ensino e aprendizagem, em que você tem que pensar e não tem como deixar fora toda a tecnologia de informação que chegou aí. E por que isso não acontece? Em 2014, um apêndice, vamos dizer assim, desse livro, ele escreveu com o título de misto, né? Misturado, combinado, né? Na verdade, propondo que o modelo educacional em todas as esferas ele fosse um modelo que contemplasse a presença, o ensino tradicional, mas que contemplasse todas essas ferramentas educacionais digitais que já estavam disponíveis. Esse mesmo autor, ele também discutiu muito sobre o sistema de saúde. E nesse livro também intrigante, com uma capa também muito sugestiva, em 2009 ele sugere inovações para o setor de saúde. Como é que o setor de saúde iria mudar, né? E nessa foto, ele basicamente aquele comprimido vermelho, ele estava querendo fazer alusão à necessidade de você sair da medicina empírica que a gente vive, né? Na transição para a medicina baseada em evidência, mas para a chegada na medicina de precisão. E que a gente já tinha estrutura tecnológica para isso, mas o sistema de saúde se mantinha muito resistente. E, basicamente, esse sistema de saúde era resistente por forças linkadas ao processo de financiamento. Nesse livro, ele discute que não tem sentido você pagar pela doença, que você deveria pagar pela saúde. E não tem sentido, e aí nesse framework você também já vê uma série de coisas comuns hoje, mas que há talvez 6 meses atrás as pessoas viam como fora do mundo, como telesaúde,
visitas à distância, o hospital em casa, monitorização residencial, né? E o diagnóstico precisão. Então, 2008, 2009, 2010, a gente já vê, mais de 10 anos atrás, discussões muito linkadas às discussões que parecem que surgiram de ontem para cá. Eu roubei esse slide do professor Derek Van Bever, também da Universidade de Harvard, mostrando que é para lá que vai migrar o sistema, que toda essa cadeia do sistema de saúde, ela vai ter um redesenho e onde o sistema de saúde vai migrar para cá. E dentro da própria lógica do professor Clayton Christensen, nós iremos para um modelo mais para a comunidade e menos hospitalocêntrico. Isso já se tentou do ponto de vista educacional, isso ainda não conseguiu ser implementado de maneira clara do ponto de vista assistencial. Obviamente que não tira o valor de todos os outros pontos da cadeia, mas essa cadeia mais, vamos dizer assim, comunitária, ela vai precisar ser desenvolvida. Nesse mesmo tom que a gente está discutindo, lá para 2000, esse livro muito intrigante também, chamado As Superpotências da Inteligência Artificial, você tem uma série de descrições sobre ações de inteligência artificial nas mais diferentes esferas. E na área de saúde, nada do ponto de vista prático, mas em 2017, o New England, na sua seção de perspectiva, trouxe esse tema. E quando ele trouxe esse tema, basicamente um resumo do texto fala da complexidade que excede a capacidade mental e exige soluções que são igualmente complexas, e que o nosso paciente, ele é um grande desafio de Big Data, com os seus prontuários eletrônicos cheios de informação, né? E que cada vez mais a gente meio que se afoga nessas informações. E que, invariavelmente, os algoritmos que estão em todas as áreas da economia, eles virão para a área de saúde, que vão transformar o pensamento médico e que nós deveremos abraçar, desenvolver e validá-los. E que eles serão parceiros do nosso pensamento, mas não esse modelo de pensamento temeroso de que serão substitutos. O que se pergunta é se a medicina vai querer estar no controle disso. A medicina está fora desse processo e existe uma série de questões que precisam ser trabalhadas. Como que nós, que temos a maior familiaridade com isso, estamos à margem, e quem vai desenvolver esses algoritmos? Com base em que interesses? Como serão as polícias, ou melhor, as políticas, né? Como será até o nível de compreensão na construção? Seremos apenas aplicadores de algoritmos desenvolvidos por pessoas que não têm a expertise que nós, profissionais de saúde, temos? Mas o que se sabe, na verdade, é que a educação médica ignora o ensino sobre o que é necessário para isso, que seria ciência de dados, estatística, né? Que para você desenvolver, avaliar e aplicar algoritmos, se você não tem conhecimento sobre isso, você verdadeiramente continua fora do processo. Aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, a gente experimentou uma situação inédita para a humanidade contemporânea, né? As escolas fecharam, os professores foram dar aulas remotas, a telemedicina surgiu como uma opção também emergencial. Os alunos começaram a aprender em casa, nos seus computadores. Campos de futebol se tornaram hospitais de campanha. Profissionais de saúde tiveram que reinventar suas práticas, que iam desde a forma como se vestiam, até a forma como realizavam procedimentos complexos, como, por exemplo, uma intubação num paciente em CTI, que passou a ser norteada por estratégias, por um modelo totalmente diferente. Mas, ao mesmo tempo, rapidamente se desenvolveram milhares de testes,
várias escolas, empresas têm trabalhado em cima de uma vacina, né? A informação da onda que vinha da China, o mundo todo acompanhou on time. Vários protótipos de respiradores baratos foram construídos. E a gente começou a estudar muito e a se reunir muito virtualmente. Isso aqui é uma foto, né, da última reunião que eu participei, que foi segunda-feira, com o pessoal do Oswaldo Cruz, e destacado meus queridos Milton e Patrícia, que são verdadeiramente os meus padrinhos hoje na educação médica. E a gente estava fazendo uma reunião virtual para a preparação da nova edição do curso do Oswaldo Cruz, que vai ser totalmente virtual. E isso é uma coisa muito interessante, porque desde 2014 esse curso é feito virtualmente, numa época que as pessoas praticamente não acreditavam nessa forma de ensino, e hoje mais de 1.500 pessoas foram capacitadas, e eu me referi a esse curso quando eu falei com o Alex sobre 2014, que fizemos juntos. E essa colaboração verdadeiramente é o que nos faz humanos, né? Escritores contemporâneos como Leonard Mlodinow, físico americano, que nesse belo livro intitulado De Primatas a Astronautas conta sobre o desenvolvimento da ciência, e também o Yuval Harari, que é um israelense historiador que conta a história da humanidade. O mundo dos humanos se desenvolveu a partir da colaboração. É por isso que somos a espécie que controla o mundo. Então, por que não pensar na colaboração como algo para sempre? Porque só em situações dramáticas a gente pensa na colaboração como algo relevante. E aí o presidente da Fundação Macy, num texto da semana passada, fala exatamente dessa questão, né? Como a pandemia poderia ser um momento para que a gente catalisasse uma revolução colaborativa na saúde e na educação na saúde. Então, fazer da colaboração um novo normal, com melhoria de ensino sobre pandemias e doenças emergentes, integrar o processo de ensino médico com o da enfermagem, outras áreas afins e com o sistema público de saúde para o aprendizado inter e transdisciplinar, com um olhar mais amplo, isso gerando realmente um melhor resultado clínico e social. E modernizar a forma como educandos iniciam a experiência clínica, seja a partir da telesaúde, seja a partir de simulações criativas, também com trabalho colaborativo e focado em solução de problemas complexos. Obviamente que isso exigiria mudanças nas políticas públicas e nas práticas institucionais. Então, na verdade, o Covid, nesse tempo nebuloso, ele é um grande acelerador de futuros. É a oportunidade que Alex se referiu no momento que fez a apresentação da sessão, né? O século XIX acabou com a Primeira Guerra Mundial e o século XX acaba agora. A gente vive o que se chama de mundo VUCA, fazendo uma alusão aí ao meu querido Morita, pai de Tiago Morita aqui presente, que foi um grande orientador meu na Fundação Dom Cabral. Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E o que é que os experts dizem que vai ser tendência? Responsabilidade social, com revisão de crenças e valores, onde colaboração, solidariedade, empatia e sustentabilidade vão ser pontos-chave. A tecnologia e a digitalização, e a gente já vê aí em todas as áreas, as fintechs, o estilo blockchain, a robótica, big data, telehealth, e a sociodemografia, né? Onde a mobilidade, e a gente vive hoje um impacto claro da mobilidade, inclusive influenciando em padrões de consumo, as diferentes gerações no trabalho. Nunca tivemos 4 gerações ao mesmo tempo trabalhando, o envelhecimento populacional e as questões que envolvem infraestrutura e urbanização. E, na verdade, essas 3 tendências, elas estão interconectadas, não tem como pensar em uma e não pensar no suporte das outras 2 tendências.
E o que nós devemos fazer é nos adaptar a esse novo futuro, né? Esse futuro que chegou em um ano que imaginava-se que ia acontecer em 10 anos. E o que é que nós temos para hoje? O que é que está acontecendo nas escolas, de programas de graduação, nos programas de pós-graduação, nas residências médicas? O prejuízo ele é inevitável, não tem como a gente correr atrás e tentar imaginar que tudo que estava planejado vai ser entregue, que não vai ser. Isso vai gerar muito mais angústia do que verdadeiramente solução, querer saindo desesperadamente. O que nós temos claramente é um ensino remoto emergencial e o telemonitoramento de pacientes, por exemplo, e é uma situação muito interessante, a gente vivencia hoje no hospital universitário com o telemonitoramento dos pacientes do ambulatório, o Alex participa disso, e com a iniciativa também do Departamento de Medicina, da professora Carla, com o aluno Pedro, que estão fazendo o telemonitoramento de pacientes com Covid ambulatoriais. As escolas, elas estão abrindo gradualmente, né? Tem escolas com internato já funcionando, tem escolas com, de alguma forma, o aluno não interno entrando em alguns cenários de prática, mas com o distanciamento sendo uma coisa necessária, do ponto de vista de ser respeitado, e um problema sério é a carência de EPIs. Os cenários de prática ainda estão restritos e é um cenário da simulação, parece um cenário muito interessante, né? Muitas universidades estão colocando energia na simulação para ela mimetizar os cenários de prática de alguma forma. Os programas de residência, existe uma variação muito ampla. Programas de residências que continuam funcionando normalmente, vou dar o exemplo do programa de residência nosso, de nefrologia do Hospital Universitário, onde os nossos residentes estão nos cenários que estavam, fazendo as mesmas atividades que faziam, exceto, obviamente, as atividades ambulatoriais que eles vão iniciar o telemonitoramento na semana que vem. Mas existem alguns outros programas de residência que acabaram totalmente. A nefrologia tem uma particularidade, ela está no olho do furacão do Covid. Pelo contrário, a nefrologia acabou tendo muito mais demanda. Então, para o nosso residente, se tornou verdadeiramente uma oportunidade de aprendizado. Mas uma grande pergunta que se faz é: o que é que a gente deve ofertar? Qual é a necessidade educacional do momento? Quais serão os objetivos educacionais do momento? Será que seriam os mesmos de antes? Será que eu não devo aproveitar a pandemia para todas aquelas outras características do CAMED que a gente descreveu há pouco, elas possam ser, de uma certa forma, estimuladas no processo de aprendizagem? Não é o momento da gente sair da formação do especialista, do indivíduo que vai aprender muito sobre os problemas de saúde e como tratá-los, para desenvolver as outras competências necessárias para o médico? E a outra pergunta que se faz é o quanto. Eu devo entregar a mesma carga, né? Ainda mais utilizando o ensino remoto emergencial, o indivíduo tem muito mais fadiga estando o tempo inteiro no online, muitas vezes ele não tem uma acessibilidade fácil. Então, esse é um dos grandes pontos de interrogação e que eu não encontrei ninguém, nenhum texto que me desse uma resposta mais objetiva. Mas o que interessa é que a gente tem que sair da inércia, né? Líderes e gestores precisam ser resilientes e criativos. As escolas mais resilientes, elas saíram da inércia mais rapidamente. Os colaboradores precisam de foco, alinhamento e comprometimento. Porque se não acontecer isso, a gente vai experimentar aquilo que o guru da administração, Peter Drucker, falou lá na década de 80, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, é necessário que tenhamos um mindset de crescimento. É necessário que todos ouçamos as nossas organizações, né? Como se fôssemos um antropólogo, tentar entender
o que é que está acontecendo, o que é que ela respira, o que é que ela deseja. E, a partir daí, descrever a mudança que a gente quer que aconteça. Descrever, planejá-la e executar com um planejamento claro. Devemos pensar na inovação em algo que seja factível, viável e desejável. Uma sugestão interessante seria a identificação do que se chamam de found pilots, que seriam fragmentos e verdadeiramente existem em todos os cenários, de coisas que a gente gostaria que fossem disseminadas. É aquele professor que já tem uma estratégia educacional muito interessante. É o Monitora Corona, por exemplo, capitaneado por Carla com o Covid. Por que ele não pode ser, de uma certa maneira, ampliado para outros serviços, por exemplo, do hospital universitário? E também temos que estar tranquilos para entender que a mudança não vem de vez. Quais seriam as oportunidades para agora, com as premissas de adaptação, flexibilidade e segurança? Eu tive a felicidade de assistir na semana passada uma palestra, um webinar da World Federation for Medical Education, e dentre os professores, a professora Janet Grant, de Londres, professora de uma escola médica totalmente online, ela colocou alguns pontos para reflexão e o que eu pesquei eu coloquei aqui. Então, na visão dela, hoje a gente tem um ensino remoto emergencial e que devemos desenvolver um novo modelo de longo prazo. Ela imagina algo em torno de 6, 12 meses de transição para esse novo modelo. Dentre os benefícios do ensino online, ela fala do tutorial, de demonstrações virtuais, do ensino clínico, do virtual mentoring, de trabalhos com pequenos grupos, de aulas interativas. Eu estou fazendo um curso de especialização na Universidade de São Paulo e que tenho vivenciado muito essas opções de ensino online nos últimos 3 meses. Isso é uma situação interessante. Esse curso que eu estou fazendo, ele começou em agosto e nós tivemos atividades presenciais até março e radicalmente tivemos que mudar desde abril para cá. E eu digo para vocês que nesses 3 meses de atividades virtuais, fora as questões emocionais, né, do contato entre as pessoas, eu não senti prejuízo no meu processo de aprendizagem. Outra colocação da professora Janet é com relação ao teleatendimento combinado com o presencial, tanto do ponto de vista do paciente ir ao cenário, como do próprio processo de teleatendimento, como da parte do aluno, o aluno que está fazendo o teleatendimento, o aluno que está fazendo atendimento presencial e o aluno que está remotamente assistindo aquilo. Esse foco teria que ser no ensino de competências e na horizontalidade do cuidado, e que a gente passasse a fazer as nossas aulas teóricas clássicas como uma condição de excepcionalidade. Ela advoga o currículo e o modelo educacional misto. Nas palavras dela, o Rich Learn Blended Model. O que interessa é a experiência de aprendizado. E aqui eu falei agora há pouco do curso de especialização em educação na saúde. Eu verdadeiramente printei de uma aula da edição passada do curso, de uma maneira singela de homenagear os meus docentes, para fazer costurada com o que eu ouvi da professora Janet, né? Então a gente tem que pensar nas estratégias, tem que valorizar a coparticipação, os pequenos grupos, o uso de diferentes plataformas do ponto de vista de tecnologia, o ensino síncrono e assíncrono, que a gente privilegia a interação e não se esqueça da andragogia, que tente desenvolver metacognição, motivando, promovendo autonomia, contextualizando e oferecendo feedback. Assim a gente vai conseguir atender às necessidades psicológicas básicas, segundo a teoria da autodeterminação. A autonomia, a competência e a sensação de pertencimento pelo nosso educando. Mas como é que eu posso, do ponto de vista teórico, discutir um pouco mais a respeito do ensino à distância?
Na edição do mês passado do The Journal of Graduate Medical Education, professores de Harvard discutiram a respeito de melhores práticas e de oportunidades. E quando eles elencaram as oportunidades, em resumo, basicamente eles falam daquilo que nós discutimos nos 2 slides passados. Projetos colaborativos, encontros virtuais, mentoria digital, comunidade de prática virtual e o aprendizado online. E as boas práticas que devemos ter, eles listam que a gente, como líder e como docente, invista numa comunicação clara e ampla, para gerar confiança, oferecer flexibilidade, respeitando valores. Que considere que a instituição precisa de um tempo para se estruturar e que nós vamos ter que quebrar barreiras. Não acontece a mudança de uma hora para outra. Que a gente precisa estimular para que as pessoas criem limites entre o pessoal e o profissional, já que estão trabalhando de casa. Que a gente precisa considerar os diferentes times e preferências dos nossos docentes. De modo geral, os tecnológicos chegam primeiro. Os educadores chegam até um pouco depois. E a gente precisa entender que nem todo mundo vem no mesmo momento. Uma maneira de uma certa forma, diminuir esse gap é alavancando interações online, fazendo com que as pessoas passem a, de uma certa forma, experimentar online de maneira um pouco mais natural. E é necessário se pensar num sistema de gerenciamento de aprendizagem. As grandes universidades internacionais já usam isso, os mais populares são o Canvas e o Moodle. E é uma oportunidade também para a gente tirar da gaveta aquilo que se planejava fazer e não se tinha coragem. Acabar com o que se chama de currículo esclerose, que é a departamentalização do currículo. O currículo, como diz meu querido amigo Ipojucan, da Universidade Federal do Paraná, o currículo é vivo. Desde que você respeite a ideologia e o contexto, vá mudando. Experiências práticas precoces para os alunos, o internato de 3 anos, um sistema de avaliação, oportunidades de livre escolha, redução da carga horária e da carga cognitiva e valorização da formação complementar. Isso já se pedia antes. Muitas escolas, e o exemplo disso é a escola que nós ensinamos, elas ainda estão devendo em relação a essas questões. E, para que a gente vá para o final, né, como é que será o amanhã? Agora é o exercício de futurologia. E eu volto para aquele slide do professor Van Bever. A disrupção na medicina virá na base. E as escolas médicas são um motor para o desenvolvimento do sistema de saúde. Isso é futurologia? Não, isso é presente. Várias iniciativas descritas já, e eu trago aqui uma delas, a iniciativa do Your Health, onde nos Estados Unidos eles disseminaram o trabalho direto na base, onde indivíduos funcionando como coaches, que poderiam ser o que os análogos aos agentes de saúde do nosso meio, né? Onde profissionais de enfermagem coordenando a prática desses indivíduos e a supervisão vindo do médico. O que é que acontece? Simplesmente houve 40% de redução de readmissão hospitalar, 15% a 20% de redução no custo do atendimento na saúde. E essas empresas estão captando muito recurso na Bolsa, né? Verdadeiramente, elas passaram a ser, telehealth passou a ser um ativo muito valorizado na Bolsa de Valores, depois da pandemia. Mas isso já acontecia antes. Uma outra iniciativa muito interessante é a iniciativa da Mayo Clinic, onde, neste ano, no início do ano, foi anunciado o seu portfólio de iniciativas focadas na transformação da assistência médica, juntando tecnologia, Big Data e inteligência artificial. Então, análise de dados clínicos, atendimento virtual, diagnóstico
remoto, acompanhamento remoto, acompanhamento por inteligência artificial. Na base de dados deles, eles já falam de 30 petabytes de dados de pacientes, 25 milhões de amostras de tecido, 30 milhões de lâminas de patologia. O grande problema que eles enfrentam hoje são os prontuários eletrônicos, que eles precisam estar revalidando, porque o prontuário eletrônico ainda é algo que está devendo. O prontuário eletrônico ele está falando mais do passado, e um passado mal descrito, e a gente vai migrar rapidamente para o prontuário eletrônico ser um norteador de conduta. E eu trago, dentro da lógica de fazer uma conexão com o que se pensava há mais de 10 anos atrás, de novo o texto do professor Frank, Colaboradores. O framework que ele trazia tinha tudo a ver com o que a gente está discutindo, né? Trabalho colaborativo, institucional e do próprio processo de aprendizagem, o aprendizado baseado em competências, não mediado pelo tempo, mas sim pelo indivíduo ter adquirido ou não uma determinada competência. Utilizar um termo que eu aprendi na semana passada, ao assistir a fala da professora Janet, que é o Distributed Learning, que existem vários conceitos na internet acerca do que é isso, mas o que eu compreendi como esse termo é que as mais diferentes oportunidades digitais de aprendizado nas mais diferentes oportunidades de cenários de aprendizado. Verdadeiramente um currículo que seja blended. E assim a gente poderia, quem sabe, fazer essa educação transformativa, seguindo os preceitos do CAMEDS, buscando a equidade na saúde. Isso já acontece? E aqui eu trago à esquerda a iniciativa Edu, né? Uma instituição de educação virtual que fez um joint venture com um provedor de serviços de saúde e misturando ensino online, a parte teórica, com experiências clínicas em cenários de prática. Isso já está acontecendo. Eu falei da escola em Londres, uma escola totalmente online. E eu trago aqui um print de um slide de um trabalho que eu desenvolvi na semana retrasada com os meus colegas no curso que eu estava fazendo, onde a gente fez o protótipo de uma escola médica online mundial. Foi uma experiência muito interessante que em 4 dias a gente conseguiu desenvolver e que chamou de Smart Medical School. Então, a gente verdadeiramente vive esse momento raro na história em que tecnologia, política e urgência convergem para a mudança. E para a gente terminar, publicado também no mês passado, agora, no Journal of Graduate Medical Education, um trabalho onde 40 líderes de educação médica foram entrevistados acerca de como eles enxergavam a graduação médica em 2030. E aqui um resumo das forças que eles entendem que nortearão o modelo. A clara mudança no modelo de pagamento, não vai mais ser um modelo de pagamento por serviço, e sim por saúde, que a especialização dos profissionais vai ser alinhada à necessidade social, o profissional vai ter menos liberdade, inclusive, para a escolha da sua própria especialidade. A gente vai migrar para a comunidade e vai migrar para o virtual. Vai ser necessário um treinamento e trabalho interprofissional. As máquinas, elas verdadeiramente serão membros do sistema de saúde. Novas especialidades surgirão, os algoritmos, eles prevalecerão e a gente sairá dessa medicina que vai atrás do que aconteceu e vai trabalhar em cima de previsão. A educação médica vai ser baseada em competências, com o aluno responsável por sua progressão. Que nesse processo educacional
teremos medidas diretas de performance pelos mesmos modelos digitais de algoritmos que nos dirão como cuidar dos pacientes, vão nos dizer como entender que estão os nossos alunos no processo de aprendizagem, e aí a avaliação deles será customizada. E o docente passará a ser um treinador e verdadeiramente funcionar como um role model. E que o desenvolvimento docente, imprescindível, vai ser customizado. E eu vou meio que fugir do tema, mas, na verdade, fazer uma reflexão final acerca do nosso papel. Normalmente, as pessoas mandam a gente levar uma mensagem para casa, né? Mas a gente vai deixar em casa, porque a maioria está em casa, né? Que vejamos a crise como oportunidade de crescimento, parafraseando o que Alex trouxe no início da sessão, para o nosso desenvolvimento pessoal, do passado como referência, que a gente possa ressignificar isso, do futuro como direção, que a gente possa antever, preparar-se para as tendências e se adaptar a elas. E nesse processo de ressignificação, desacelerar, focando no que realmente importa, na gestão do tempo, na organização e com o nosso autocuidado, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista mental. Muito obrigado. Excelente, Cleiton. É uma palestra muito boa, que dá para abrir bem a nossa cabeça e, ao mesmo tempo, dá um frio na barriga para a gente se adaptar a tudo isso, que eu acho que é irreversível. A gente vai ter que se adaptar. Eu poderia, se alguém quiser fazer alguma pergunta escrita, pode fazer, que eu faço essa pergunta por aqui, ou quem quiser abrir o microfone também pode fazer. Mas eu queria, dessa palestra que você falou, expôs para a gente, Cleiton, eu tenho algumas coisas aqui que eu vou colocar que eu acho que é muito importante. Primeiro, que o prejuízo da pandemia é inevitável, como você falou. Vou colocar algumas palavras que você colocou que eu achei muito importantes. Que vai ter uma perda no nosso programa de ensino, seja de graduação, seja de pós-graduação. Que é importante também para o futuro colocar na nossa cabeça, e eu acho que isso não é só na medicina, não é só na educação, em todas as áreas, que é a colaboração, trabalhar em grupo, trabalhar em grupos multidisciplinares, ter liderança, se adaptar e criatividade. É isso que você colocou, estou colocando as palavras com as suas palavras. Eu acho que isso é importante nesse momento que nós estamos passando. Que a visão nossa, que é atual e antiga, que é uma visão de doença, vai ter que passar a ser uma visão de saúde, né? Como você bem falou. E que a educação tem que visar o sistema de saúde, que é a equidade de saúde, como você bem colocou. Então, eu acho que esses são os pontos que a gente tem que pensar, sair dessa palestra pensando, porque isso a gente vai ter que se adaptar. A adaptação, que eu acho que é a palavra-chave de tudo isso. Eu tenho uma primeira pergunta, que é o seguinte, Cleiton. Alguns autores, até dentro a medicina, em vez de 2 anos de internato, 3 anos, ou seja, ter mais atividades práticas. Então, como é que se vê, já que tudo está sendo telemedicina, virtual, remoto, como é que se vê se a medicina é eminentemente prática, principalmente naqueles especialidades, por exemplo, especialidade cirúrgica, né? É muito difícil fazer combinar essa atividade tão prática com essas atividades remotas de telemedicina. Então, como é que, se já foi pensado isso, que maneira essas novas práticas vão interferir nessa atividade que é o internato, onde você tem mais de 80% tem que ser prático. Então, como você vê isso e se tem alguma literatura que possa nos ajudar em relação ao futuro de como vai ser, levando em consideração o ensino remoto? Então, Alex, eu li esses dias não lembro exatamente em qual periódico, mas um aluno de medicina americano que tinha uma função de liderança
questionando exatamente isso que você trouxe, né? E ele dizendo que não tem como ele aprender medicina online, ele tem que sentir o cheiro do paciente. Como é que ele vai sentir, por exemplo, um hálito cetônico do paciente, um hálito urêmico, se ele não está perto do paciente? Né? Como é que ele vai verdadeiramente ter a percepção clara de um ruído que não seja o normal, se ele não está perto? Então, eu, sinceramente, eu não tenho resposta para isso, mas eu entendo, embora tenha trazido e tenha feito o exercício da prototipagem de uma escola totalmente online, eu entendo que não tem como você não ter atividades presenciais para que, de uma certa forma, você consiga oferecer cuidado àquele indivíduo. O que se questiona no médio e longo prazo é se isso vai ser oferecido pelo médico e não por um profissional que seja um profissional de saúde que intermedie esse processo aí entre o médico e a base. Mas voltando para o curto prazo, que eu acho que esse é o ponto, acho que ponto-chave da sua questão, eu sinceramente entendo que aquelas escolas que já têm um processo de simulação muito forte, elas vão conseguir compensar muito. Então, para quem já tem um centro de simulação muito bem desenvolvido, onde as atividades de simulação, elas são atividades já muito, vamos dizer assim, incutidas na cultura local, eu acredito que ali você pode fazer muita coisa. O problema que eu vejo, na verdade, passa pelas escolas como a UFES, em que isso é incipiente, né? E acredito que nós patinaremos mais tempo até a possibilidade de ter um contato mais próximo. Voltando e estando ainda na graduação, eu entendo, por exemplo, que nesse momento em que o distanciamento social ele é maior do que o que era e que provavelmente se tornará maior do que o que era no futuro, talvez a possibilidade de você intercalar no mesmo processo de ensino-aprendizagem o contato direto, o contato simulado, a observação de alguém com o contato e a teorização. Ou seja, para o desenvolvimento de uma expertise sobre alguma coisa, talvez as exposições elas devam ser diferentes e um pouco maiores. E aí é onde eu acho que vale retirar a carga cognitiva, né, do decoreba e dar a ele mais experiências, né, sejam elas visuais ou de contato, porque muito se perde no curso médico ensinando coisas que o cara não vai usar nunca. E muito se perde no curso médico e preparação para a residência médica com o decoreba que o cara gravou hoje e não aprende nada para amanhã. Então, colocar o indivíduo em cenários mais cedo, não necessariamente, obrigatoriamente, ele estando com o paciente, mas em situações de conexão. É nesse sentido que eu vejo, né? Para a residência médica, eu acho que a situação é um pouco, eu diria, primeiro que a residência, o indivíduo já está agora, né? E segundo, eu entendo que o residente ele vai vivenciar um modelo muito próximo do que o próprio médico já está vivendo, né? Assim, eu tô falando pela residência de nefrologia, que talvez ela seja um viés aí, porque o residente está com muita atividade, mas o que vai mudar no processo do residente, pelo menos na nefrologia, passa pela necessidade de um maior rigor na sua autoproteção, do ponto de vista de paramentação, do ponto de vista do comportamento que não era o comportamento usual nosso. Eu não sei se eu respondi a sua questão, né? Mas, assim, eu vejo como situações muito díspares nas diferentes, eu diria, nos diferentes lugares.
E é mudança de cultura também, de qual é que vai ser a ação do médico no futuro, não é isso? Exato. Eu tenho uma pergunta aqui do Essa questão doutor... da resiliência institucional, né? As escolas mais Exato. resilientes fazem isso mais cedo, né? Desculpe. É uma pergunta do doutor Vinícius Castro, em relação às formas de avaliação de aquisição do conteúdo. Como aferir? Deixar de avaliar por respostas e atentar para a participação? Grau de interação? Quantificar a produção? Como avaliar? Então, esse é um outro nó. Existe até, eu posso até depois passar para vocês, existe até alguma bibliografia nesse sentido. Eu tenho até uma aulinha que o professor Ricardo Facuri disponibilizou para mim a respeito exatamente desse assunto no início do processo. A nossa mudança de mentalidade é que vai mudar a mentalidade do processo avaliativo, né? A gente ainda vive um modelo avaliativo de avaliar conhecimento. A gente tenta ensinar o indivíduo raciocínio clínico e avalia memorização. Avaliar memorização, primeiro, não tem muito sentido mais, né? Até porque a informação ela está disponível na mão da gente a hora que a gente quer. Então, o que a gente decora hoje, né? Amanhã, ou melhor, agora você tem no seu celular a mesma coisa que se decorou e você pega essa informação. Então, a memorização ela passa a não ter muito sentido no modelo educacional hoje. Então, o processo avaliativo, seja ele no online, seja ele no presencial, vai passar por todo aquele espectro que você tem, por exemplo, no CAMETS. É o quanto que você observa esse indivíduo no seu processo em relação àqueles atributos, né? A professora Patrícia Tempsky e o professor Milton Martins desenvolveram um modelo interessante de avaliação para residência lá na Universidade de São Paulo, que eu uso hoje na residência de nefrologia, onde você valoriza as diferentes competências, o quanto esse indivíduo é interessado para estudar, como ele se relaciona, né? O quanto que ele já desenvolveu aquelas, por exemplo, numa especialidade como a minha, nefrologia, em que ele tem que aprender a passar um catéter, ele tem que, então, passar um catéter peritoneal, um catéter central. Então, você tem como avaliar essas questões dentro do próprio processo observacional, nesse caso aí seria do ponto de vista de simulação. E você tem também um modelo muito interessante que é a utilização de portfólios, principalmente para residência médica, né? Onde o indivíduo escreveria portfólios a cada, por exemplo, 3 meses, contando todo o processo de aprendizagem dele, né? Você tendo, obviamente, o feedback da preceptoria, e naquele processo de aprendizagem, naquela narrativa do portfólio, você conseguiria compreender o quanto que ele verdadeiramente estava aprendendo. Se a gente vai para a lógica do aprendizado em relação a competências, isso se torna muito mais interessante ainda, porque o portfólio ele pode fazer você ir moldando o processo educacional dele, e aquela avaliação de uma maneira um pouco mais ampla, como eu descrevi, que o pessoal da Universidade de São Paulo desenvolveu, ela pode também servir como um norte. Vou dar um exemplo, eu tenho um residente, isso não acontece, isso é fictício, um residente que tem dificuldades de comunicação, ele não consegue fazer uma história direito, ele não consegue fazer uma receita direito, e isso aí, de uma certa forma, ser pontuado pela sua preceptoria, e isso aí passar a ser focado num processo educacional contínuo dele daqui a 1 mês, 2 meses, né? Então, essa é uma questão. Do ponto de vista por exemplo, de você querer replicar uma atividade da graduação para o online, você pode utilizar ferramentas dos próprios programas de ensino de comunicação como o Teams que a gente está usando hoje, né? Existem algumas soluções, como você separar os indivíduos em grupos e esses pequenos grupos fazem síntese de algum determinado processo de aprendizagem, de você fazer avaliação na hora, né? Jogar um caso clínico
e o indivíduo responder, ele vai ter ali dentro daquela janelinha dele para responder, você separar questões, você, de uma certa forma, também, se quiser manter o modelo cognitivo de memorização, você pode misturar as questões, onde a questão do aluno A é diferente do aluno B, para o mesmo momento ele responde na hora. Então, existem algumas estratégias dentro desse modelo mais tradicional de avaliação que o próprio Zoom oferece, o Google Meet oferece. Então, essas acho que seriam algumas das sugestões. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Abrir o microfone? Fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui a mais. Não. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Também já estamos às 19h35, exatamente 1 hora do início. Se me permite, eu queria fazer uma rápida. Primeiro, mandar um abraço para Cleiton. É sempre uma honra, Cleiton, ouvi-lo e com ponderações tão lúcidas. Você tem uma visão mais otimista da nova fase em que a educação médica se insere, uma educação cada vez mais digital, uma educação, de alguma forma, cada vez mais democrática e que pode ser buscada à distância? Você tem uma visão mais otimista disso e achando que as próximas gerações que serão formadas serão cada vez mais competentes na sua média? Ou você acha que não? Que esse novo momento trará médicos extremamente bem formados, mas teremos um fosso de gente pouco estimulada, que não mais vai querer fazer residência e que achando que apenas fazer cursos não tão estruturados à distância, lhes dará o necessário para poder ter até um retorno financeiro ou buscar outras motivações. Você tem uma visão mais otimista ou mais pessimista? Obrigado, Eduardo. Mais uma pergunta muito interessante. A minha visão do processo de aprendizagem é otimista, né? Eu acho que a tecnologia e o próprio conhecimento que a comunidade de educadores cada vez consegue adquirir, certamente eles vão oferecer um incremento das experiências educacionais e um incremento da aprendizagem do beneficiário. Eu tenho algumas ressalvas com relação a quem, no final das contas, vai ter acesso, né? Eu entendo que a gente corre um sério risco do abismo se tornar ainda maior em relação às boas escolas das não tão boas escolas, né? Quem conseguir ter força, né, para implementar tudo isso, certamente vai sair na frente. E eu acredito que vai ficar ainda mais na frente. Então, eu acho que, de uma maneira geral, se a gente entender como oportunidade de aprendizagem, para mim é inegável que a gente está num cenário muito otimista, mas eu vejo também que a desigualdade do processo educacional vai ser muito grande. E vejo também aí, já não mais do ponto de vista educacional, mas sim do ponto de vista mercadológico, que o médico se reinventa, né, dentro de novas competências, principalmente se a gente pegar a questão que envolve conhecimento de estatística, de análise de dados, de médicos de previsão, né? O médico se reinventa nesse contexto, ele vai ser engolido por um sistema que vai torná-lo, de uma certa forma, muito menos poderoso, né? Essa história de que essa medicina empírica, que o médico do consultório, por exemplo, o dono do conhecimento, experiente, né, que tem uma relação que gera uma percepção de confiança muito grande da medicina empírica que nós ainda vivemos, para o médico, de uma certa forma, ligado a protocolo da medicina baseada em evidência, mas para um médico que vai ter que trabalhar dentro de um modelo, de um algoritmo, eu acho que vai se perder um pouco
essa questão do papel do médico na sua experiência, e que se esse indivíduo entender que só isso basta, ele vai ficar para trás, porque verdadeiramente ele vai ser engolido por um modelo, por um sistema que não vai valorizar, infelizmente, por um lado, todo esse desenvolvimento dele na busca do conhecimento. Ou seja, esse indivíduo vai ter que trabalhar para adquirir outras competências que não são as que estão, até certo ponto, impregnadas na nossa sociedade. Ok. Alguém mais quer fazer a pergunta? Estamos já às 19h41. Bom, não tendo mais perguntas. Cleiton, mais uma vez, muito obrigado pela amizade e pela excelente palestra que você deu. Deu para abrir bem a nossa cabeça. Eu sei que não é uma coisa simples de se fazer de um dia para o outro, né? Mas a gente, eu acho que tem que ter uma luz, né, a seguir. Desculpa. Tem que ter uma luz a seguir. E essa luz está sendo aberta e a gente tem que se adaptar com todas aquelas palavras que nós colocamos, adaptação, harmonia, grupo. Então, isso é que a gente tem que pensar para frente. Mais uma vez, muito obrigado e a você por estar aqui. Eu que agradeço, Alex. Muito obrigado pela oportunidade. E esses dias, estudando e preparando essa aula, eles foram muito ricos para mim. Tenho certeza disso. Aprendi muito, muito mesmo. Muito obrigado. Ok, pessoal. Boa noite e até a próxima. Obrigado a todos. Boa noite.